Olá pessoal, aqui estou eu novamente para mais um episódio. Bem-vindos àquela cena coisa tipo. Hoje vou falar de uma coisa que gosto muito e necessito como de ar para respirar. Livros. O meu interesse por livros e leitura vem desde criança. Por volta dos 10 anos comecei a desenvolver gradualmente a minha paixão por livros. No início lembro-me de achar fascinante as histórias e toda a sabedoria que um livro representava. Contudo, o ato em si de ler ainda era uma seca. Era difícil manter a atenção por mais 15 ou 20 minutos de leitura. Acabar a leitura de um livro era uma coisa que demorava muito e frequentemente abandonava leituras a meio. O primeiro acesso a livros foi através da Biblioteca Municipal. Ficava mesmo ao lado da minha escola primária. Cedo fiz um cartão de leitor para poder requisitar livros para levar para casa. Em casa, os meus pais tinham alguns livros, essencialmente aquelas coleções do Círculo dos Leitores de Literatura Portuguesa Clássica, mas só mais tarde iria ter interesse neste tipo de livros. Portanto, naqueles primeiros anos de jovem leitor, toda a minha leitura provinha da biblioteca e de um ou outro livro infanto-juvenil ou de banda desenhada que pedia aos meus pais para comprarem ou que me ofereciam. No começo era maior o fascínio pelo objeto em si e por tudo o que se podia aprender com os livros. Ficava largos minutos a escolher os livros para levar da biblioteca. Muitas vezes recitava 2 a 3 livros de cada vez, mas raras vezes as leituras dos mesmos eram terminadas. Era curioso e o meu interesse recaía maioritariamente na não-ficção. Coisas de ciências, sobre animais, autoajuda, trabalhos manuais e história eram as minhas principais escolhas. Não me interessava ainda por qualquer escritor específico. Por volta dos 12 anos, o prazer de ler enraizou-se mais, com a leitura dos surpreendentes livros da coleção Uma Aventura, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Alguns destes livros eram devorados em 1 ou 2 dias. Era difícil parar de os ler. Com o avançar da adolescência, a curiosidade por alguns livros e autores de literatura clássica foi florescendo. Comecei a descobrir Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, José Saramago, Camilo Castelo Branco, Shakespeare, Hemingway, Dostoiévski, Oscar Wilde, George Orwell, Kafka, Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques e alguns textos de filosofia de Nietzsche, Platão, Kant, Karl Marx. À medida que ia descobrindo os autores, ia ganhando referências de acontecimentos e outros autores que me despertavam muito interesse em descobrir. Um grande ciclo vicioso. Curiosamente, por volta dos 17, 18 anos, tive um período em que o meu interesse por livros esmoreceu bastante, devido a uma outra paixão, a música. Nessa época consumia muita música, muito punk rock para a carola. As leituras eram focadas em coisas mais subversivas, biografias musicais ou jornais e revistas. Depois de terminar o ensino secundário, já a trabalhar, foi renascendo toda a minha ânsia por livros. Com os primeiros vencimentos, reuni outras condições para poder adquirir e ler mais livros. Desde essa altura até hoje, nunca mais parei de ler livros. Acabo um, começo imediatamente outro. É um vício, um bom vício. Gosto de variar as leituras que faço. Vou tendo algumas fases que me dedico mais a algum tema ou género, mas na generalidade vou variando muito entre a não-ficção, romances, clássicos, biografias, filosofia ou história. Sou do tipo de pessoa que tem dificuldade em mencionar um escritor favorito. Gosto de tanta coisa diferente que não consigo fazer uma escolha. Até porque, infelizmente, a minha memória não retém por muito tempo os livros que leio. Invariavelmente, passado algum tempo, fico só com uma vaga ideia do que se trata o livro. Normalmente retenho se foi ou não um livro importante para mim. Alguns livros são mesmo completamente esquecidos. Deve ficar alguma coisa retida no subconsciente. É um pouco frustrante, mas acontece a toda a gente. A uns mais que outros, mas não dá para evitar. A memória é mesmo assim. Precisa de reciclar as cenas. Tenho alguns escritores que, pelo menos em algumas alturas da vida, é um enorme prazer reler ou acompanhar os novos lançamentos. Miguel Esteves Cardoso, por exemplo, é um escritor que admiro muito. Gosto da mestria como consegue trabalhar as palavras para provocar empatia e outras emoções em quem lê o seu trabalho. Os livros distraem, estimulam a criatividade e são uma imensa fonte de sabedoria. Há livros sobre tudo.
Desde muito novo, com alguma frequência, fui encontrando livros cujo conteúdo acreditava poder mudar a minha vida. Terminadas essas leituras, fui, por experiência, verificando que dificilmente um único livro tem o poder de mudar seja o que for. Constatei que cada livro funciona mais ou menos como uma semente que a prazo pode germinar em algo maior dentro de nós, moldando a forma de pensar e abrindo o horizonte para outros mundos. Livros são amigos que estão sempre disponíveis. São um ótimo remédio contra a ignorância e a intolerância. Confortam nos bons e maus momentos. Ler é dos melhores investimentos que podemos fazer em nós próprios. Se há um bom conselho que daria a toda a gente, esse, sem dúvida, seria para lerem livros, muitos livros, quanto mais melhor. Se quiserem, deixem nos comentários sugestões de boas leituras, iria adorar. Para todos os amantes de livros, desejo ótimas leituras. Até para a semana, fiquem bem!